Entre meados de 2004 e 2015, foram lançados alguns dos jogos de terror mais marcantes de todos os tempos. Títulos que fizeram muitos marmanjos borrarem suas calças e muitas crianças dormirem, claro, jurando que tinha algo em seu quarto. Parado, no escuro, observando, inclusive, não olhe para trás. Bom, parece que foi ontem que eu tava jogando PS2 na minha casa, jogando alguns jogos de terror, e realmente não parece que foi há tanto tempo assim que eu também estava vendo lives do Alanzoca jogando Outlast ou Silent Hill. Grande parte desses jogos fizeram parte de não só da nostalgia que hoje é levada em conta, mas sim a grande parte do sentimento de terror que a gente teve. O Cellbit protagonizou pra gente também várias emoções de gritos, de realmente desespero. E, cara, eu acho que foi uma época muito boa, de 2004, 2014. Saiu muita coisa nova e coisa que inovou. Resident Evil 4 é uma grande lembrança, inclusive. É tipo um patrimônio público. Cara, isso foi uma coisa que mudou. O próprio estilo do jogo foi algo que nunca tinha sido mostrado, e não daquele jeito pra nós. Outra grande mudança foi quando foi lançado, por exemplo, o FNAF. Cara, aquilo foi uma febre. Inclusive o Corey deve ter ganhado uma baita grana só com isso. Porque, cara, isso foi um marco na internet. Inclusive foi grande parte da internet que fez esse grande boom na questão do terror. Foi, pra mim, uma das grandes coisas que aconteceram no ano, facilmente. Em questão de terror, obviamente, que a gente tá falando. Só que existiu um problema no meio disso. Junto com a internet, surgiram o que a gente chama hoje de viral. Algumas coisas se tornaram banais e simplesmente acabou o medo. Não tinha mais medo. A Phasmophobia, cara, foi um grande jogo. PT, cara, isso simplesmente se perdeu. Todos os jogos começaram a copiar a mesma coisa e a indústria AAA subiu em cima disso. E falando sobre as decepções que a gente teve, uma delas realmente que bate bastante no meu coração é FNAF. Pra quem não conhece, foi uma grande franquia de jogos que você se mexia pouco. É um jogo bem simples, porém o jogo era bom. E isso foi uma das grandes coisas que aconteceram. Os jogos indies, eles aproveitaram essa deixa. Os AAAs estavam todos iguais, e aí começaram os indies. Porém, FNAF, mesmo FNAF sendo o que era, foi transformado. Tem gente que fala que é a própria fanbase que fez isso, os próprios fãs, e outras pessoas colocam a culpa no próprio produtor da série. Porém, eu sinto que existem várias vertentes e vários culpados nisso tudo. O ponto é que ficou cansativo, simplesmente banal, sabe? O terror não fazia mais sentido, até porque você não sentia medo, você ria. Você ria do que estava acontecendo e simplesmente não sentia aquela vibe de que você tá na ponta da cadeira. Os jogos começaram a ficar simplesmente lotados de bugs e simplesmente era engraçado, não tinha mais medo. Inclusive, o meu assistente chegou a fazer um relatório sobre isso, sobre como alguns jogos ficaram durante o tempo. Como tudo na indústria do entretenimento, infelizmente, as coisas seguem um tipo de tendência. Com o videogame não foi diferente. Há muito tempo o videogame não é só uma forma de entretenimento, não é só mais um brinquedo. Ele tem cada vez mais crescido, é um mercado em crescimento exponencial. Às vezes ultrapassando até mesmo o cinema, superando filmes de diretores famosos. No fim das contas, isso acabou respingando em alguns gêneros de jogos, principalmente o terror e o gênero hack and slash, por exemplo, que acabou sofrendo um pouquinho com isso, mas o principal foi o terror.
o terror acabou tendo que se adaptar, se rendendo um pouco à ação para ganhar o público. Afinal, o terror é um gênero nichado, assim como no mundo dos filmes. E aos poucos as pessoas vão abandonando, algumas por não terem coragem de jogar, outras por simplesmente não gostarem do gênero. E eles tiveram que se adaptar da forma que dava. Um pouco disso que nós vemos é o Resident Evil 4, que tentou renovar a franquia, se adaptar e evoluir, e acabou adotando uma direção um pouco mais puxada para a ação. E isso foi crescendo de uma forma desastrosa na sequência da franquia. Resident Evil 5 e 6 são os exemplos perfeitos disso. Em uma franquia onde armas biológicas são um tema e o público que consome falar que é exagero, quer dizer que a coisa realmente não está indo para um caminho muito bom. Isso aconteceu não só com Resident Evil, como várias outras franquias que infelizmente tentaram seguir a mesma linha de pensamento. Afinal, Resident Evil vende muito. Bom, afinal, o Resident Evil se adaptou, mas por que a tendência causou tanto estrago? Porque o jogo precisa vender. Como eu disse, é um mercado em crescimento exponencial. E se o público não quer consumir, não vende. E como precisa vender, eles precisam tornar aquilo mais acessível para o público. Isso é mostrado claramente nesse tipo de franquia que adotou a ação. E outro tipo de jogo que surgiu foi o jogo de terror puxado um pouco mais para o público infantil, que se tornou a febre principalmente em live. Streamers de todo mundo faziam vídeos sobre jogos de terror. Five Nights é um exemplo perfeito disso, que apesar de ser um jogo de terror, tem uma fanbase muito baseada em crianças. As crianças, por incrível que pareça, salvaram o gênero de certa forma. Ele não morreu completamente, continua vivo, da forma dele e se adaptando cada dia mais. Nós temos visto alguns jogos tentando resgatar essa essência do terror, como Resident Evil 7, há um tempo atrás, os novos lançamentos da franquia do Silent Hill, que tem tentado voltar ao mercado, aos poucos, se adaptando, como sempre, mas eles têm buscado um pouco dessa essência. Nós temos visto os jogos de... Enfim... Você tá estragando meu projeto, velho? O que você tá falando? Desliza! Eu achei que você ia me ajudar com o meu projeto. Você tá falando de Code Verônica? Mano, os jogos são de 2000, mano. 2000 é a época do auge do terror, cara. Que merda você tá falando? Depois desse ano só teve jogo de criança. Jogo de verdade é os Resident Evil Silent Hill antigo. Saiu Lies of P, mano. Lies of P não é jogo de terror. Caramba, mano. Que vídeo foda. Esse canal merece uma inscrição e meu like no vídeo.